Ele vai te jogando coisas que você não lembra mais. E aí você não precisa pensar muito sobre o que você tem que revisar, especialmente quando eu tô com muita preguiça de estudar. Eu acordo, ou então antes de dormir, eu tô com o celular ali, eu abro o Anki e já tô estudando. Nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu utilizo o aplicativo Anki de flashcards para concurso público. Vou explicar como que eu crio esses cards e como que eu faço a minha revisão utilizando eles. O Anki funciona muito porque para você fazer a sua revisão, não necessariamente você tem que revisar todo o baralho que você criou. Você pode escolher revisar só um tópico. Então, se eu estou fazendo questão e eu erro uma questão de software, eu venho aqui no meu Anki, especificamente nesse baralho, nesse subbaralho, e eu reviso só isso aqui, porque provavelmente ali eu já deixei algum card antes, se é algo que eu já estudei, e daí eu reviso aqui só esse tópico específico, porque daí é mais rápido. Mas é muito legal também, quando você clica no baralho inteiro ali, na raiz, na sua pasta raiz, que é a pasta maior, e clica para estudar, porque ele vai pegar cards de todas as matérias, de tudo que você já estudou, que você colocou ali, e o algoritmo do Anki, ele é muito legal, porque ele vai te jogando coisas que você não lembra mais. Conforme você vai estudando, ele vai entendendo o que está sendo mais fácil para você e o que está sendo mais difícil. Ele vai te jogando esses cards de acordo com o seu desempenho em cada card, mais ou menos isso. E aí você não precisa pensar muito sobre o que você tem que revisar quando se trata do Anki. Você abre aqui e você já está revisando. Então ele é muito prático. Eu gosto muito de usar o Anki, especialmente, eu uso ele todos os dias, tá? Mas quando eu tô com muita preguiça de estudar, ou quando eu não tenho tempo nenhum de sentar aqui no computador e pegar um conteúdo, sabe, pra ficar marinando aquele conteúdo, então eu abro o Anki, eu acordo, ou então antes de dormir, eu tô com o celular ali, eu abro o Anki e eu já tô estudando. Uma dica que eu dou pra quem vai começar agora com o Anki é você não colocar tudo, absolutamente tudo no seu Anki. Você colocar pontos específicos que você quer revisar. Hoje em dia, com a minha experiência no Anki, dá pra ver aqui que eu tenho, tipo, muitos cards de muitas matérias. Então, o que eu faço? Cada concurso crio um card novo, no caso o último aqui era o da Câmara dos Deputados, e daí eu vou só atualizando esses cards. Eu vou movendo de uma pasta pra outra, porque eu tenho alguns cards mais antigos que são muito bons, que eu gosto muito. Então, vamos lá. Baralho no Anki é basicamente como se fosse uma pasta, em que você pode usar ela inteira ou você pode criar subpastas dentro dela. Eu tenho essa pasta, esse baralho que eu tô usando agora, que chama 000 até passar. Eu coloquei esse número porque tinha outros baralhos na frente, eu queria que esse aqui ficasse no topo, tá? E aqui tem um maisinho, então eu vou clicar aqui, ó, e aqui dá pra gente ver todos os meus subbaralhos que eu criei. Por exemplo, aqui informática, então dados, hardware, eu vou separando por assuntos, tá? Esse aqui é o Anki para desktop, ele tem a versão web também, que eu praticamente não uso, mas é uma boa opção para quem tem iPhone ou para quem usa Mac, porque o Anki para o iPhone custa mais de R$100, ele é pago, no Android ele é gratuito, e o Anki para desktop aqui, pelo menos para Windows, ele é gratuito também. Aqui eu gosto muito de usar ele salvo no computador assim, principalmente para organizar os meus baralhos, e criar novos cards, mas eu geralmente sincronizo ele aqui, e aí quando eu abro o aplicativo, como eu tô logada, né, tipo, você faz o login, cria uma conta e tal, e aí eu consigo sincronizar, e esses cards todos vão aparecer quando eu estiver fazendo o Anki no aplicativo pelo meu celular ou pelo meu tablet, que é geralmente por onde eu estudo, faço as minhas revisões com os baralhos. Se eu fosse criar do zero mesmo, ó, você vem aqui em criar baralho, aí vamos colocar um novo baralho. Vai ser teste, tá? Vou criar esse baralho bem aqui. Clico aqui em criar baralho de novo. Aí tá aqui teste. Então eu coloco 2 pontos assim, né? 2 vezes. E vou criar um subbaralho. Teste do teste. Criei. Ó, tá vendo? Aí ele já vem bem aqui. Quando você faz isso, na verdade, você pode transformar isso aqui num baralho novo. Você consegue ir trocando de pasta depois, e retirando e adicionando coisa, é muito legal. Feito isso aqui, ainda aqui dentro, ó, se eu quisesse criar mais um subbaralho aqui, eu viria bem aqui em criar baralho de novo, ó. Aí tá teste, 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 de novo. 2 pontos, e daí você vai criando quantos, eu não sei até quantas subpastas dá pra criar. Eu geralmente crio no máximo 3 ou 4, tá? Esse é o meu limite, mas não sei até quantas vai. E aí aqui, né, é que vem a parte legal, que você agora vai adicionar
o seu card. Aqui, o que eu uso é esse básico, ou então, ó, e essa opção aqui, ó, ocultar, que é uma das minhas favoritas. Então vamos lá, vou criar um card aqui no modo ocultar, né? Peguei um texto aqui, agentes honoríficos e delegados. Então eu quero lembrar, quando eu estiver revisando isso aqui, que são esses agentes aqui que tem esse nome específico, que tem essa descrição aqui. Eu geralmente venho bem aqui, ó, omissão. E aí ele fica com esse C1zinho. Se você clicar nesse outro aqui, viu que mudou para C2? Ele vai criar dois cartões para esse mesmo texto. Um vai omitir aquela parte de honoríficos e delegados e o outro cartão vai omitir a parte de particulares. Eu não gosto porque eu acho que fica muito cheio de cartões. Então o que eu faço? Todos eu uso aquele primeiro que fica C1, porque ele vai ocultar todas as palavras no mesmo card. Tudo vai ficar como C1 e ele vai ter todas essas palavras ocultadas no mesmo card. Já o cartão aqui no modo básico, você coloca o texto na frente, isso aqui seria a frente do cartão, e o que você quer lembrar você coloca no verso, tá? Então ele vai te mostrar só ali, agentes honoríficos e delegados. E aí você tem que tentar lembrar quem são. Eu gosto muito de usar essa parte do básico quando eu vou usar alguma imagem, algum quadro, resumo no verso do cartão, ou quando é algo que eu quero treinar para discursiva, sabe? Quando é um tópico que supostamente pode cair na discursiva, porque daí eu tento automaticamente lembrar tudo o que eu sei falar, e aí isso me permite testar se eu realmente sei falar sobre aquele assunto, se eu saberia colocar aquele conceito nas minhas próprias palavras. Isso é perfeito para quem vai fazer discursivo. Porque se você quiser adicionar em outro baralho, você tá criando aqui de um assunto, mas você vê uma coisa de outro assunto que você queira colocar em outro baralho. Você não precisa fechar a tela e ir no outro baralho e tal. Você só clica aqui, escolhe bem aqui e pronto. Agora, olha só, ele tem um card novo. Vou colocar aqui em estudar agora. Viu? Ele apareceu, agentes honoríficos e delegados. Eu tenho que lembrar o que são os agentes honoríficos e delegados. Ai, sei lá, não lembro. Vou mostrar a resposta. E aí ele vai me mostrar a resposta bem aqui, que foi aquilo que eu coloquei no verso do cartão. E aqui tem essa opção, que eu vou colocar se foi difícil, e ele vai voltar com esse card pra mim daqui a 10 minutos. Se foi difícil, mas não foi assim impossível, daqui a 15 minutos. Se foi bom, mas não foi assim tão fácil, amanhã. E se foi muito fácil, eu marco aqui, isso volta daqui a 5 dias, e assim ele vai trabalhando com tudo que você foi estudando. Então, de novo, não coloque todo o material, toda a lei aqui, porque vão ficar muitos cards, você não vai conseguir fazer todos, e isso vai acabar atrapalhando a sua revisão. Coloca aqui só o seu resumo mesmo, sabe? As coisas que você realmente quer lembrar, que é o que vai fazendo você memorizar. E outra dica que eu queria ter aprendido antes, quando eu comecei a criar meus cards pro Anki, é de você tentar puxar coisas que já estão nas questões. Criar talvez um baralho de Anki só com os conceitos, com as coisas que estão caindo nas questões relacionadas aos tópicos. Então, eu vou lá nas questões, filtro, agentes honoríficos, agentes da administração pública, e vou resolvendo as questões lá. Então, eu já coloco isso aqui no meu Anki. Daí ele me perguntou o que era o agente de fato, coloco aqui no meu Anki. Mas, em nenhuma questão, fiz todas as questões, me falado de outro tipo de agente, que às vezes até existe, mas não estava em nenhuma questão, talvez evitar de colocar no Anki, sabe? Mesmo que você tenha visto na teoria. Porque daí fica um Anki, assim, muito focado para a banca que você está estudando. Claro, isso é uma dica um pouco mais avançada, eu acho. Ela não é necessariamente para você aprender a matéria, né? É para você decorar aquilo que mais está caindo, que eu acho que é uma das dicas que eu queria ter aprendido muito antes mesmo, porque eu tenho cards aqui de coisas que eu nunca vi caindo em nenhuma prova, e olha que eu já fiz muitas. Faltou falar agora sobre o painel, que é uma ferramenta que eu uso quando eu já estou em nível, assim, de desespero relacionado à data da prova. Tipo, sei lá, se não dá tempo de revisar a maioria das coisas. E é essa parte que você consegue visualizar todos os seus cards. Aqui no computador eu não sei fazer isso, mas no celular tem uma opção que você consegue, tipo, ir passando por todos os cartões, assim, de forma rápida, quando você abre o painel, que é perfeito para quando você não tá afim de revisar do jeito certo, sabe? Você só quer dar uma olhada em todos os cards que você tem. E aí, por aqui também você consegue mudar o baralho daquele card, você consegue organizar, editar alguma coisa que você criou errado no card, trocar alguma coisa, é perfeito.
tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, só deixar um comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Vou ter que encerrar o vídeo agora. Ai, não, bebê vai acordar. Tô com a tela do computador aqui aberta, já gravando. Se eu não me engano, ele cria... Opa, meu amor, o que foi? Oxe, mamãe. Oxe, mamãe.